Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Que satisfação poder estar aqui em mais um Quarta com o Bispo. Você já sabe, todas as quartas-feiras, faça chuva, sol, trovoada, nós só não somos imunes aqui à volta de Cristo e também a problemas técnicos severos. Se Jesus voltar, não tem Quarta com o Bispo, vai todo mundo viver eternamente com ele nas mansões celestiais. E se tiver um problema técnico muito severo, nós então não teremos condições de estarmos aqui no Quarta com o Bispo. Então, tirando essas duas situações extremas, nós sempre estamos aqui com essa ação que para mim é um privilégio poder chegar até você, ministrar a palavra de Deus, compartilhar ênfases pastorais a todo o meu rebanho abençoado de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo. Nós estamos chegando a um tempo significativo de celebração dos 120 anos de metodismo no Espírito Santo. Inclusive, na próxima segunda, dia 10 de março, nós teremos uma sessão solene na Assembleia Legislativa ali em Vitória, onde estará sendo comemorados os 120 anos do metodismo capixaba. Então, se você é dali da área, da redondeza, puder participar, vai ser uma bênção estarmos todos juntos ali. Dia 10, próxima segunda-feira, às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ali em Vitória. Então, todos os metodistas da área são convidados para estarmos ali juntos, celebrando a Deus essa marca significativa. Também, ao entrarmos no mês de março, nós temos algumas programações muito abençoadoras da nossa área regional. Especialmente nesse mês nós teremos o Mineirão, o Cearazão e o Capixabão, que são programações da Federação Metodista de Jovens, nossa federação que é sempre muito ativa. E o Mineirão, Cearazão e Capixabão são eventos estaduais da nossa Federação Metodista de Jovens. Então nós estaremos em Ipatinga, em Minas Gerais, estaremos em Linhares, no Espírito Santo, estaremos em Fortaleza, no Ceará. Vai ser uma bênção, 3 sábados seguidos no mês de março. Então você que é jovem, você que faz parte dessa mocidade abençoada da quarta região, se mobilize, procure o seu SD, procure a mesa da federação, fique atento às publicações, às postagens da federação lá no Instagram, porque pelo Instagram da nossa Federação de Jovens eles estão sempre compartilhando os desafios, a agenda e as bênçãos que estão por vir aí. Hoje eu quero compartilhar com vocês princípios da palavra de Deus baseado no texto do Salmo de número 92, versículo 12. Salmo 92, 12. O texto diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Crescerá como o cedro do Líbano. Esse texto é um texto muito conhecido nosso, onde o salmista declara o seguinte: olha, viver com Deus, andar com Deus, ser justo diante de Deus, ser justificado diante de Deus, gera em nós associações com alguns elementos da nossa vida. E a Bíblia sempre se utilizou de comparações, sempre. Desde que Deus começou a determinar pessoas a escreverem para que esses princípios pudessem ser geradores de vida dele ao longo dos anos, Deus sempre exigiu que essas pessoas assinalassem comparações. O próprio Cristo, no seu desenvolvimento ministerial, ele assume o princípio das parábolas, que também eram histórias, narrativas do dia a dia do povo hebreu, onde ele contava uma história fazendo comparações com aquilo que representava ou que deveria representar a vida com Deus. E aqui no Salmo 92 nós vemos a comparação do justo, da justa em Deus, de quem é justificado por Deus, a dois elementos da natureza. Duas árvores, na verdade, a palmeira e ao cedro do Líbano. Geralmente nós ouvimos muito sobre a comparação que o salmista faz do justo com a palmeira. E hoje eu quero falar um pouco sobre o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore também
é uma árvore muito valorizada no Líbano e que traz para nós figuras da natureza, do dia a dia, que expressam verdades absolutas de Deus para nós, que expressam coisas que Deus quer compartilhar conosco. No nosso texto, nós vemos então duas comparações do justo, do homem e da mulher que anda com Deus: a palmeira e o cedro do Líbano. A palmeira, nós temos várias referências sobre ela, eu quero falar somente hoje sobre o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, para exemplificar melhor, nós precisamos assumi-lo a partir de 4 características que revelam como que o salmista estava olhando, como que o salmista estava, de alguma forma, condicionando a manifestação dessa árvore em comparação à vida de quem anda com Deus. Primeiro, nós devemos considerar as suas raízes profundas. O cedro do Líbano era uma árvore valorizada nos tempos bíblicos, dentre outras coisas por conta das suas raízes profundas. Então, ao declarar, olha, sejamos como o cedro do Líbano, ou o justo vai crescer como a palmeira e florescerá como o cedro do Líbano. Por quê? Porque o cedro do Líbano, essa árvore do Líbano, ela tinha uma especificidade muito valorizada na antiguidade, que eram as suas raízes profundas. Raízes essas que, segundo os estudos, podem alcançar até 40 metros de profundidade. Agora você imagina aí 40 metros de profundidade, 40 metros. Agora coloque isso para debaixo da terra. É muito, muito extenso. É uma profundidade inimaginável a nível de pensarmos e mensurarmos o solo. É algo muito, muito, muito grande. E para ter toda a sua altura, obviamente precisa ter raiz. Você não pode considerar uma pessoa de 2,15 metros de altura calçando 32, 33 de sapato, né? Você não pode ter alguém que tenha o pé tamanho 32, 33 com 2,5 metros de altura. Vai ser um desequilíbrio. E da mesma forma a árvore. Você não pode considerar uma árvore que cresça 30, 40 metros acima do solo se ela não tiver 30, 40 metros também para debaixo do solo. Porque o que dá equilíbrio à árvore que cresce muito são as suas raízes profundas. E de forma muito simples, a Bíblia fala que nós devemos florescer, nos desenvolver como o cedro do Líbano. Então o chamado é para o desenvolvimento como o cedro do Líbano. Temos raízes profundas. Então essa altura quase rara de 40 metros acima do solo é porque ela é garantida por 40, 30 metros abaixo do solo. O crente em Jesus, o homem e a mulher que andam com Deus, somente vai conseguir alcançar alturas significativas na vida, só vai conseguir ações bem-sucedidas se o seu nível de profundidade for também expressivo diante de Deus. E a profundidade, a raiz, fala daquilo que é genuinamente consolidador de uma vida bem-sucedida. O que consolida uma vida bem-sucedida, é o quanto que você está disposto e disposta a cavar, a viver na profundidade, a viver de forma intensa e incisiva com Deus. A profundidade do relacionamento com Deus sempre foi comparado, sempre foi associado a essa busca, ao valor da vida de disciplina, ao valor de uma vida devocional, de uma vida dedicada a Deus, evidenciada pela oração, pelo estudo bíblico, pela separação exclusiva para Deus. Então, quando a Bíblia exige de nós que devemos florescer como o cedro do Líbano, a Bíblia também está trazendo todo o pacote do que representa essa árvore. E um dos princípios do que representa o cedro do Líbano são as suas raízes profundas. É a disposição de aprofundamento na vida com Deus. É a disponibilização da nossa vida para mergulharmos aonde nós só podemos avançar se for com intimidade com Deus. Sua vida vai ser rasa se você não tiver profundidade. Se você tiver profundidade, sua vida avança em níveis inimagináveis. E a Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos a voz de Deus,
nós então poderemos usufruir do melhor da terra. Então, ter raízes profundas em Deus é mais do que qualquer coisa um ato de obediência, um ato de ouvir a voz de Deus, se apaixonar pela voz de Deus e mergulhar profundamente no conhecimento de Deus. Veja que em todo o texto bíblico nós vamos ver profundidade como símbolo de vida mais abrangente na presença de Deus. Em Ezequiel 47 nós vemos os níveis que as águas estavam diante do profeta que se via como um nadador ali. Primeiro as águas estavam nos tornozelos, depois no joelho, depois na cintura, depois na altura do peito, até que ele reconheceu que chegou a um nível de profundidade que só podia ser passar a nado. Existem níveis de profundidade na nossa vida em que nós controlamos. Água na canela, água no joelho, água na cintura, até que nós continuemos caminhando com Deus a ponto de chegarmos à conclusão de que é profundo demais para dependermos dos nossos pés. E aí nós vamos precisar depender dessa ação de Deus. O justo que cresce, que floresce como o cedro do Líbano, é aquele que tem profundidade em Deus. Se você quer viver uma vida rasa com Deus a ponto de viver no nível de agradecer a Deus quando você acorda, orar quando você dorme, orar pelo almoço, orar pela janta, agradecer a Deus por algo que você conquistou, mas você não desenvolve intimidade com Deus, é nesse nível que você vai receber a realidade de uma vida com Deus, realidade rasa. Ah, mas Deus tem realidades rasas para manifestar para alguém? Sim, a consequência do tanto que você busca. Quanto mais você busca, mais Deus se revela. Quanto menos você busca, menos Deus se revela. É um princípio. Uma outra coisa que fazia do cedro do Líbano uma árvore altamente valorizada nos tempos bíblicos era a sua durabilidade rara. Durabilidade rara. O cedro do Líbano tinha esse potencial de durar muito. Era muito estimada essa árvore porque, dentre outras coisas, ela durava demais. Ela passava anos e anos ainda viva. E essa característica, essa qualificação da árvore que nós estamos vendo no texto bíblico, lá do Líbano, o cedro do Líbano, as características que se aplicam à nossa vida quando falamos de durabilidade rara, fala de que uma árvore com raízes tão profundas, respaldavam que ela se desenvolvesse por mais tempo, que ela existisse por mais tempo, que ela vivesse por mais tempo. E por isso, algumas leis do Líbano trataram de resguardar essa árvore. Tamanho era o apreço que se tinha por ela, por quê? Porque ela durava muito. Então veja que cada coisa vai conectando com outro princípio. Ter raízes profundas fazia com que ela crescesse demais. Ter raízes profundas e crescer demais fazia com que ela tivesse uma durabilidade significativa. Então, crescer muito e ter raízes profundas fazia com que essa árvore tivesse uma estima diferente das pessoas. Há crentes em Jesus que insistem em acreditar que há possibilidade de uma vida com Deus saudável sem durabilidade, sem evidenciar valores e características que nós naturalmente não desenvolveríamos na vida. Sem Deus você vai até a esquina. Sem Deus você vai até o meio da rua. Com Deus você pode fazer proezas. Você pode ir a lugar que você nunca imaginou ir. Você pode pisar e declarar bênçãos de Deus em lugares amaldiçoados. Você pode tocar em lugares que antes não gerava nada de bom e a partir de agora a ação de Deus se revela de forma significativa. Viver com Deus de forma profunda gera durabilidade, gera manutenção da bênção sobre nós, gera ação de Deus recorrente para nós. Nós não nos tornamos tão vulneráveis assim aos ataques malignos. Tem gente que vira e mexe e fala assim, bota a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, porque o maligno está fazendo isso e aquilo. Veja, o maligno nunca vai deixar de ser maligno. O diabo nunca vai deixar de ser diabolos, o adversário. Mas eu não posso ser tão vulnerável assim de que qualquer vento maligno vai deteriorar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Tem gente que parece tão vulnerável às ações malignas,
que qualquer soprozinho do diabo contra elas é o suficiente para derrubá-las. Mas quem vive com Deus em raízes profundas tem durabilidade. Não é levado por qualquer vento, não é levado por qualquer narrativa, não é enredado, não é baralhado, não é confundido por qualquer doutrina, não é feito de marionete por qualquer envolvimento emocional. Quem vive com Deus em raízes profundas tem durabilidade que é rara. Por que durabilidade é rara? Porque geralmente o ser humano tem um limite, né? Nós temos um limite para suportar afrontas, nós temos um limite para suportar pressões, nós temos um limite para suportar problemas, nós temos um limite para dar respostas razoáveis aos desafios da vida. Mas com Deus, nós exercemos uma durabilidade que não é propriamente nossa, mas é totalmente associada com Deus, e por isso que é uma durabilidade rara. Uma outra coisa que o cedro do Líbano tinha ou tem, né, como referência e característica é a sua beleza e fragrância, a sua beleza e perfume. A beleza e o perfume do cedro do Líbano também era uma característica que tornava essa árvore muito valorizada nos tempos bíblicos. Por isso, o salmista diz: quem é justificado por Deus cresce como a palmeira e se desenvolve como o cedro do Líbano. Quem vive com Deus se desenvolve, floresce como o cedro do Líbano. Por quê? Porque tem raízes profundas. Você só avança para cima de forma exterior o nível que você está disposto a cavar em profundidade e viver com Deus. Segundo, essa profundidade respalda que você tenha durabilidade, resistência às malignidades e a toda a opressão desse mundo. Terceiro lugar, a beleza e a fragrância. A beleza e principalmente o perfume das folhas do cedro do Líbano faziam com que essa árvore também fosse muito estimada. Nos tempos bíblicos isso era muito valorizado, a ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer o seguinte: quem anda com Deus exala o bom perfume de Cristo. Então o perfume, essa fragrância que a Bíblia cita e menciona em vários momentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, representam essa ação de vida com Deus na existencialidade humana, que faz com que isso seja atraente para outras pessoas. Faz com que a minha vida seja um atrativo para que pessoas, olhando para a minha forma de viver, entendam que vale a pena viver com Deus. Então nós somos o bom perfume de Cristo. O cedro do Líbano, do qual o salmista diz que nós deveríamos nos espelhar para desenvolvermos-nos como ele, também nos ensina que a sua beleza e fragrância era um atrativo. Uma referência clara do nosso desafio a evidenciar valores de Deus, valores de Jesus, é essa fragrância. Você gosta de estar perto de coisas bem perfumadas. Você gosta de estar perto de coisas, pessoas bem perfumadas. Um odor, um cheiro, uma fragrância que gera satisfação, que é aprazível, que não é forte demais a ponto de você repelir, que não é muito fraquinha, muito suave a ponto de você nem percebê-la, mas que é na dose certa, que é na dosagem certa, que gera satisfação, que gera satisfação em quem está próximo. E assim a vida de quem anda com Deus. Se você não consegue atrair para a caminhada com Deus que você diz seguir pessoas ao seu redor, então não tem algo errado com Deus, tem algo errado com você, comigo. Porque naturalmente o Evangelho é esse bom perfume de Cristo que atrai pessoas. A Bíblia diz que Davi estava sendo perseguido, afrontado, sua cabeça estava a prêmio pelo rei de Israel, o rei Saul, e mesmo se escondendo na caverna de Adulão, 400 homens endividados, apertados, tristes, abatidos, tudo dando de ruim com os caras, eles foram atrás de Davi na caverna de Adulão, e a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Ou seja, homens e mulheres que exalam o bom perfume de Cristo, princípios de uma vida digna em Deus, naturalmente você vai atrair pessoas para querer estar ao seu lado. Ah, mas eu estou na igreja há 50 anos e o máximo que eu posso dizer
é que foi a minha família que doou o terreno para construir a igreja. Mas você não ganha ninguém para Jesus. Você não atraiu através do discipulado cristão ninguém para amar a Deus como você ama. Então saiba que você não está exalando o bom perfume de Cristo. Beleza e fragrância das suas folhas não estão exalando como o cedro do Líbano. E aí tem um grande problema, porque naturalmente quem anda e vive com Deus exala essa fragrância e manifesta essa beleza de andar com Deus. E por fim, nós podemos identificar um quarto e último princípio de quem cresce e se desenvolve como o cedro do Líbano. Além de raízes profundas, além de beleza e fragrância, além de durabilidade rara, nós somos chamados e chamadas ao serviço real. Isso aqui é um princípio significativo do cedro do Líbano, porque o cedro do Líbano, dentre várias características, também tinha esse princípio de servir a reis. O cedro do Líbano, pela sua durabilidade, pela sua fragrância, pela sua beleza, era utilizado como uma especiaria muito requisitada por reis, por grandes governos da antiguidade. Na Bíblia você vai ver que o cedro foi usado para coroas, foi usado para carros reais e demais utensílios dos palácios dos reis. E quando a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa vida como o cedro do Líbano, é claro que a Bíblia está utilizando, quer que nós utilizemos, os princípios dessa árvore. E um deles é que nós somos chamados ao serviço real. É estarmos no lugar que é valorizado, é estarmos no lugar que tem princípios reais. E nós, de forma muito simples, não fomos chamados e chamadas a fazer qualquer coisa que não seja estar conectada àquilo que serve ao Rei Jesus. Se ao olhar para a sua vida você não consegue enxergar princípios que te conectam, que te projetam a fazer algo para o Rei Jesus, sabe que a sua vida não encontrou o real sentido. Porque o real sentido da vida de quem anda com Deus é saber que tudo à minha volta, tudo que eu tenho em minhas mãos, tudo que eu tenho no meu intelecto, tudo que eu tenho na minha alma, eu preciso ofertar a Deus. E é por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, oferecendo a Deus um culto racional, ou seja, é algo que passa pelo meu raciocínio, é algo que passa pela intensidade das minhas emoções. Tudo que tiver a mão para fazer, faça bem feito, porque para a sepultura, aonde você vai, não tem trabalho. Então tudo que vier às minhas mãos, eu vou e emprego esforços para que Deus seja glorificado. Por quê? Porque assim como o cedro do Líbano, a minha vida e a sua vida só encontram sentido se for para finalização de serviços nos palácios, serviço ao Rei, no nosso caso ao Rei Jesus. Pergunto, você consegue identificar na sua vida raízes profundas? Você consegue identificar na sua vida princípios que te projetam para uma vida com Deus? Você consegue identificar na sua vida princípios que geram em você resistência para o dia mal, uma durabilidade rara? Você consegue associar na sua vida beleza e fragrância, ou seja, as pessoas se sentem atraídas a andarem contigo, a serem discipuladas por você para quererem o mesmo Jesus, que elas querem o mesmo Jesus que você tem testemunhado? E por fim, tudo na sua vida tem conexão com o serviço ao Rei Jesus? Se não for assim, eu digo que você tem um grande problema e ao mesmo tempo um grande desafio de colocar diante do altar de Deus a sua vida, para que você seja transformado e você não apenas cresça como a palmeira, mas que você se desenvolva e floresça como o cedro do Líbano. Deus te abençoe. Próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui em mais um Quarta com Bispo, onde todas as quartas às 20 horas nos encontramos aqui para princípios da palavra de Deus e compartilhamento de ênfases pastorais. Ore pelo Bispo Bruno, ore pela minha família, ore pela Igreja Metodista no Brasil, em especial pela Quarta Região. Compartilhe, comente e curta esse vídeo.
Até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Tchau.